Pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Estou aqui para trazer um estudo, ou seja, uma palavra de Deus para nossas vidas, dando a continuação no estudo que fala sobre o arrependimento. É um assunto muito importante para nossas vidas, para nós, para essa geração e para todos que vão ouvir. Eu oro a Deus que abençoe a sua vida e que venha realmente falar com você, que venha realmente fazer uma diferença na sua vida esta palavra em nome de Jesus. No primeiro estudo que eu fiz ali sobre a importância do arrependimento. E ali a gente compartilhou ali um pouco sobre a importância do arrependimento, algo fundamental para a vida do cristão, lógico. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as três faces do arrependimento, que é muito importante a gente entender isso. Isso é fundamental para nosso relacionamento com nosso Senhor Jesus, para quem quer ter um relacionamento com Deus, sabe que precisa passar por isso, precisa ter isso nas nossas vidas. Então nós vamos entender um pouquinho do decorrer do que vamos estar falando. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia, para a gente abrir a Bíblia e ler um versículo para a gente dar continuidade, que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, para a glória de nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse e lesse comigo para a gente iniciar esse estudo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, ele diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu quero iniciar com esse versículo e antes que eu fale das três faces do arrependimento, eu quero falar que aqui nós encontramos duas tristezas, onde Paulo menciona nesse versículo, falando de duas tristezas. Ou seja, a tristeza que leva à morte e a tristeza que leva à salvação. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ou seja, uma tristeza segundo o mundo, e se trata, na verdade, do remorso, né? Fala de uma tristeza que, na verdade, é o remorso. Mas a tristeza causada pelo pecado, que leva o homem ao arrependimento, que na verdade é uma mudança de atitude, que é uma mudança de atitude, uma mudança de mente, de pensamentos, que leva o homem à salvação, ou seja, que leva o homem contra o pecado e que leva ele à salvação. Então, duas tristezas nós encontramos aqui: a tristeza que leva para a morte e a tristeza que leva para a salvação. Paulo está falando disso. Ou seja, a tristeza segundo Deus, ou seja, é claro que essa tristeza ela é operada com o agir do Espírito Santo na vida do homem. O homem realmente está se arrependendo dos seus erros, das suas falhas, e realmente ele quer consertar a sua vida com o Senhor. E aí ele passa pelo arrependimento, ou seja, ele alcança o arrependimento, e ele alcançando o arrependimento, ou seja, ele alcança a salvação. A salvação ela só é adquirida mediante o arrependimento. Então nós vamos entender aqui algumas coisas sobre isso, para a glória de Jesus. E eu queria falar das três faces do arrependimento, né? Ou seja, as três faces do arrependimento, ou seja, as três faces do arrependimento, elas estão nas áreas constitutivas da vida do homem, ou seja, que é o pensamento, as emoções e a vontade. Ou seja, essas três áreas, elas são na verdade o que expressa uma vida de arrependimento, que é as emoções, que é os pensamentos e a vontade do homem. Dentro desses três, nós estamos qualificados, caminhando dentro desses três, nós estamos qualificados para dizer bem assim que estamos vivendo uma vida de arrependimento. E lógico, através disso vai alcançando os frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra do Senhor. Mas bem, primeiro que eu quero falar, a primeira face, ou seja, que eu quero falar é sobre a mente, ou seja, mudança de mente. A primeira, mudança de mente, ou seja, uma mudança de mente, ela é uma mudança, ou seja, na maneira de pensar. Ou seja, a pessoa ela tem uma maneira, a maneira dela de pensar tanto a respeito de Deus como a respeito do pecado muda quando a pessoa ela alcança o arrependimento. Ou seja, muda também o nosso relacionamento com as pessoas. O relacionamento do homem com as pessoas, ele também muda quando a pessoa ela passa pelo arrependimento, passa por esta mudança de mente, essa mudança de pensamento. A pessoa ela segue em um ritmo diferente, ou seja, a pessoa agora ela passa a pensar segundo a mente de Deus, ou seja, ela passa a pensar segundo Deus, ela passa a pensar segundo a mente de Cristo.
ou seja, ela passa a ter em si a direção do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vai atuando na vida da pessoa e nos faz nos faz ter uma mente de Cristo. Ou seja, então, quando nós alcançamos essa primeira face do arrependimento, ou seja, nós agora estamos expressando o arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque há uma mudança de mente. Ou seja, lá em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia nos ensina, o próprio Paulo também fala, por meio do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, fala através de Paulo, ele diz o seguinte, na palavra de Deus, ele fala o seguinte, que nós devemos pensar nas coisas de cima e não nas da terra, buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. Ou seja, quando nós ressuscitamos em Jesus Cristo, então ele diz, já que estão ressuscitados em Cristo, agora vocês pensam nas coisas de cima. Já que vocês ressuscitaram em Jesus Cristo, agora vocês buscam as coisas de cima e não as de baixo. Então, essas ações, ou seja, essa maneira de pensar, essa maneira essa atitude que vai mudando a nossa vida, ela vai expressando a nossa vida de arrependimento. Eu quero ler, ainda falando sobre mente, eu quero ler em Romanos, eu gostaria que você abrisse aí Romanos, em nome de Jesus, no livro de Romanos, no capítulo 12, e acredito que todos nós conhecemos esse versículo, todo cristão que lê a palavra. Eu gosto de falar isso porque isso é uma verdade. Olha só, ele diz aqui no 12, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, em Romanos, Paulo também ele fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Que mundo é este? Um mundo de pecado, um mundo de iniquidade, um mundo que é direcionado pela carne, um mundo que é direcionado pelas emoções, o pensamento pecaminoso, o mundo que vai nessa direção. Então Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar nossa mente, nosso entendimento, ou seja, devemos renovar os nossos pensamentos, ou seja, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, para experimentar qual seja a boa vontade, perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa experimentar, possa ter essa experiência com Deus, para que a gente possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, a pessoa ela precisa mudar os seus pensamentos, ela precisa passar por esta transformação na mente dela, essa renovação, como diz aqui em Romanos, na vida dela. Esse é claro. Mais um versículo, eu quero ler, aliás, dois, lá, vamos ler mais de um, lá em Jeremias, agora, nós vamos lá em Jeremias, lá no Velho Testamento, Jeremias, nós vamos ler no capítulo 17, para a glória de nosso Senhor Jesus, 17, glória a Deus, no 17 ele diz assim, perdão, vou chegar lá, aí, 17, nós vamos ler o capítulo 17, versículo 9 e 10, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só, Deus ele fala aqui que o coração do homem ele é enganoso. Quem o conhecerá? Então Deus, aí ele fala, eu esquadrinho, olha só o que ele diz aqui no 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos. Então, o homem não pode conhecer, mas Deus esquadrinha o coração do homem. Você pode conhecer o que está no seu coração. Às vezes a outra pessoa não pode. Às vezes até mesmo o que está no nosso coração que a gente acha que é bom, que é certo, Deus esquadrinha e sabe que não é certo, né? Mas bem, eu costumo dizer que o homem sabe o que é certo e o que é errado. Só faz porque é guiado pela carne. Mas olha só. Aí ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí ele diz que ele esquadrinha o coração e também os nossos pensamentos. Então, quando nós, como Paulo disse, que nós devemos renovar os nossos pensamentos, quando há esse arrependimento na nossa vida, as nossas atitudes e ação, elas são expressas de uma outra forma. E ele diz mais embaixo, né, para dar a cada um segundo os seus caminhos, ou seja, os seus atos, as suas atitudes, né, os seus caminhos
e os seus caminhos, e segundo os frutos das suas ações, né? Olha só que coisa forte, os frutos das suas ações, ou seja, e esses frutos eles são guiados pela mente, o coração, a importância da mudança de um renovo de uma mente, ou seja, para a glória de Deus. Bem, nós vamos ler mais um versículo que está no Salmo 26, no Salmo 26, 2 e 3, para a glória de Deus, rapidinho, para o vídeo não ficar grande. Então nós vamos 26, glória a Deus, 26, 2 e 3, ele diz assim, olha o que Deus fala aqui também. Examina-me, o salmista falando, aliás, Davi, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Olha só, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Olha só que coisa linda esse versículo. Esquadrinha, ou seja, examina-me. Davi ele clama a Deus, Senhor, ele ora a Deus, pede, Senhor, examina-me, Senhor, e prova-me. Aí ele fala, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Olha que coisa forte. Então, a primeira face do arrependimento é a mente, né? Uma mudança de pensamentos, ou seja, o pensamento do homem ele é direcionado agora pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela mente de Cristo, pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A segunda, para nós andar mais rápido um pouquinho, a segunda fala da mudança de sentimento. Ou seja, a segunda face do arrependimento é a mudança de sentimento. Então, essa mudança de sentimento ela opera a partir da mudança de pensamento, a mudança de mente. Ou seja, quando há uma mudança de mente na vida do homem, há uma mudança de sentimento, né? Olha só, o homem agora passa a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Na obediência do mandamento do Senhor. Ou seja, quando há essa mudança de sentimento, ou seja, a pessoa ela passa a caminhar e andar como Jesus Cristo, ou seja, uma mudança de sentimento. Ou seja, Jesus Cristo ele chorou pelo quê? Ele chorou por causa da incredulidade, ele chorou por causa, ele se entristeceu por quê? Por causa do pecado da humanidade, né? Ele pagou um preço alto, por quê? Por causa dos nossos pecados. Então a gente agora passa a ter esse sentimento, assim, no sentido das nossas emoções agora elas são guiadas, elas são acionadas pela a vontade e o desejo de fazer aquilo que agrada a Deus. Ou seja, o nosso amor ele é acima de todas as coisas a Deus. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então, a ação do homem em relação aos sentimentos dele muda quando ele passa pela mudança e a renovação da mente dele. Então, essa ação da mente, do sentimento, ela muda a partir da mudança de mente. Se não houver uma renovação de mente, não tem uma renovação de sentimento. Né? As pessoas tratarão o pecado da mesma forma, não se entristecerá com o pecado, não pagará um preço pelo perdão, assim no sentido da humanidade, orando para a salvação das pessoas, pelo um avivamento nos corações. As pessoas elas viverão, vamos supor, por exemplo, o sentimento, ou seja, as emoções delas no decorrer da sua caminhada. Ela passa agora pela mudança de mente, agora a mudança de sentimento, ela passa agora a separar o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. E ela começa agora a separar essas coisas. Eu até lembrei agora falando de Jesus, quando pega os peixes lá em João, ele começa a separar os bons dos ruins. Então assim, nós fazemos essa separação na nossa mente, no nosso coração. O que vai processar na nossa mente é aquilo que é bom. Não vai processar na nossa mente e ficar na nossa mente aquilo que é ruim e aquilo que é errado. Então a pessoa ela passa agora a ter uma renovação de mente e uma mudança de mente, uma mudança de sentimento também. Amém? Então essa é a segunda face do arrependimento. Ou seja, quando nós passamos por essas faces do arrependimento, ou seja, então nós estamos agora dentro de um processo daquilo que expressa o arrependimento. Bem, eu quero ler um versículo que está em Filipenses, olha só o que diz em Filipenses, glória a Deus, a gente rapidinho, Filipenses 4:4, ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui, chegando lá.
4:4 ele diz o seguinte, olha: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Olha só, a alegria do homem, quando ele tem essa mudança de mente, o sentimento, as emoções dele, a alegria dele é em Deus. Paulo diz aqui, alegrai sempre no Senhor. E mais uma vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, o homem, quando ele passa pelo arrependimento, ou ele tem uma vida de arrependimento, ele alegra-se no Senhor. Ele tem alegria em Deus, né? Ele é feliz em Deus, ele tem dentro dele a felicidade completa, ele tem dentro dele a paz de Cristo, ele tem dentro dele essas coisas, né? Então as emoções da pessoa que tem essa face do arrependimento, as emoções da pessoa que passa pela uma renovação de mente, uma mudança de mente, ela passa a ter esse sentimento dentro dela, essa alegria com Deus, essa felicidade, essa maravilha com Deus. Então há essa mudança. Eu quero partir para o terceiro, último desse vídeo, que fala sobre a mudança de vontade. Ou seja, quando a pessoa ela tem uma renovação de mente, ela tem uma mudança de mente, ela tem uma mudança de sentimento e agora ela tem uma mudança de vontade. Ou seja, a pessoa agora, antes de se arrepender, a vida da pessoa ela era egoísta, ou seja, ela era movida pelo seu ego, né? Agora, depois que ela passa pelo arrependimento, ela passa agora a procurar e viver a vontade de Deus, né? Ela passa a buscar a vontade de Deus. E aí a sua vida agora serve a Deus, a sua vida agora é fazer a vontade de Deus, a sua vida agora é se dedicar às coisas de Deus. E aí sim a pessoa está vivendo uma vida de arrependimento, está expressando o arrependimento. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo que Jesus fez. Jesus veio à terra e fez o quê? A vontade de Deus. Ele se manifestou para fazer a vontade de Deus. E aí, se a gente for falar sobre a vontade de Deus, a gente tem muita coisa para falar aqui. E aí o que acontece? Eu quero ler com vocês aqui o versículo que a gente até leu ali em Romanos. Eu não vou ler Romanos, mas eu vou citar aqui Romanos 12:2, que a gente leu lá, que diz que a gente não deve nos conformar com este mundo, mas passar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a perfeita e boa vontade de Deus. Amém? Ou seja, lá em Lucas, nós vamos ler lá em Lucas, no 9:23, ele diz assim, Lucas 9:23, ele diz o seguinte, glória a Deus, estou chegando lá, 9:23, olha só o que ele diz, 23 diz aqui, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só, a Bíblia diz no 9:23 de Lucas, que se alguém quer ir até Jesus Cristo, ele tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus Cristo, negar o seu ego, negar as suas vontades, as vontades da carne, para viver a vontade do Espírito Santo. Para mim viver a vontade do Espírito Santo, eu estou vivendo e vou viver a vontade de Deus. Então, e aí, para mim viver a vontade de Deus, eu preciso negar as minhas vontades, renunciar às minhas vontades. Ou seja, e negar as minhas vontades, e negar as minhas vontades para viver a vontade de Deus, significa que eu estou dizendo o seguinte, eu não quero só andar com Cristo, mas eu quero me unir a Ele. Ou seja, então é isso, e negar, ou seja, tomar a sua cruz, ou seja, estar disposto a sofrer pelo Evangelho, estar disposto a qualquer coisa pelo Evangelho, para obedecer o Evangelho. E isso aqui eu já falei sobre isso aí, sobre carregar a cruz, tem um vídeo aí, você pode ver aí completo. E aí, é isso. Aqui é a terceira face do arrependimento. Tem até mais um versículo que eu gostaria de ler com você para nós encerrar, que está em Efésios, capítulo 2, livro de Efésios, capítulo 2, glória a Deus, Efésios 2, que diz o seguinte, nós vamos ler no 2, versículo 1 e 3, a gente vai ler, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha só, aqui ele está dizendo também que
que, por exemplo, ele está dizendo também que antes nós andávamos na vontade da carne, para resumir. Nós andávamos na vontade da carne, ou seja, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só que coisa forte. E éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, mas não somos mais. O que nós entendemos aqui é que o arrependimento, uma vida de arrependimento, é uma vida em que eu vivo fazendo a vontade de Deus, não mais a vontade da carne. Eu não procuro viver mais os desejos da carne, andando no desejo dos nossos pensamentos. Então, eu quero deixar esse estudo aqui, por causa, até mesmo porque o vídeo já está grande, então eu vou parando por aqui. As 3 faces do arrependimento é mudança de mente, mudança de sentimento, de emoções e mudança de vontade, ou seja, a nossa mente é renovada, nosso sentimento é renovado, é transformado e nossa vontade também é renovada. Então essas são as 3 faces do arrependimento. Essas 3 faces, ela expressa o arrependimento. Então é preciso ter isso no coração, é preciso viver isso para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O próximo estudo nós vamos falar como se opera o arrependimento. E também nós vamos falar, nesse outro vídeo, nós vamos falar como se opera o arrependimento e os meios que Deus usa para que o arrependimento se opere na vida do homem, tá bom? Em nome de Jesus, queria orar com você, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, abençoa essa vida, meu Deus, que está vendo este vídeo, meu Deus, este filha do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu casamento, seja abençoado em nome de Jesus, que a cada dia possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por causa do arrependimento, por causa de uma vida, meu Deus, de arrependimento, por causa, meu Deus, de uns frutos dignos de arrependimento. Assim eu oro para que o Senhor abençoe cada vida em nome de Jesus que vai ver este vídeo. Para a glória de Deus eu profetizo bênção sobre sua vida, sua casa, seus corações, sua mente, em nome de Jesus. A operação do Espírito Santo em sua vida para a glória de Deus. Amém. Então até o próximo estudo, deixa o seu like aí, compartilha com as pessoas, né? Todo mundo sabe como é que funciona o YouTube. Se você foi edificado, se você entende que merece um like, dá aí o seu like, compartilha, comenta, fala alguma coisa e aí me ajuda aí no canal para que ele possa crescer e possa alcançar mais vida em nome de Jesus. Tudo para a honra e a glória de Jesus. A Bíblia diz que tudo que fizer faz para a glória de Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Amém.